Vamos lá, pessoal. Ok? Agora, por aventura ligado à espada de dois gumes que eu falei sobre teoria e prática, que correlaciona alguns parâmetros importantes sobre, no caso do Brasil, no caso tempo orgânico. Agora eu fui tossir, espirrar, e eu tinha colocado uma água. Eu estou um pouco no campo imunológico, né? Enzimático, né? Em questões do frio e as alterações, um pouco gripado, né? Embora os termos ligados à consciência e necessidade em campo de constância. Ok? Aí eu fui. Aí saiu a água, é lógico que a questão, se fosse um tipo de maneira que o corpo ele vai colocar fatores controlantes que possam espirrar, é uma maneira de expressar o que o seu corpo tem, que não é algo maléfico, é benéfico. Agora é preocupante com o seu corpo, ele não vai ter alarmes importantes que você possa detectar entre essas questões importantes. Então, algo importante. Então, quando falamos sobre isso, lembramos da história, lembramos da gravidade. Um espaço, ou seja, quando ocorre esse espaço ligado à gravidade operacional, ópera entre a motricidade humana, vai haver fatores que possam colocar, não algo ridículo, mas um retículo sarcoplasmático tendinoso, esse alongamento que vem a refletir sobre nós. Então, nesse ambiente que venham debater sobre as ideias, os momentos, os estímulos ligados aos candidatos, comunidades, debates, identidades, pedagogias entre reitores, eleitores, entre conhecimento, reconhecimento, etnias, classes, ou seja, nos coloca o campo de uma vontade de crescer diante desses motivos. Ok? Então a eleição, ela nos coloca fibras. A eleição nos coloca modos heterogêneos e homogêneos. A homogeneidade é difícil de falar e aplicar já é difícil. Então, quando falamos sobre administração, pode haver um campo homogêneo ligado às metas, mas, consequentemente, vai haver algo heterogêneo, vai ter uma diversidade ligada ao organismo e essa maneira de dizer. Como eu estava vendo alguns fatos importantes, como eu falei sobre sobrevivência e os interesses específicos, se eu falar aqui que eu sobrevivi diante de vários lobos, diante de um leão, ok? Minha carteira aqui, né? Questão porque mostra aqui, ó. O leão. Então, aí você vai e olha, sobrevive por causa do leão, por causa da carteira, né? Não é por causa do leão, o FMI, o campo econômico, né? O FMI, o leão, quando fala que vem a questão da inflação e que não vai haver retorno de verbas em debate. Por isso tem o Ministério da Fazenda, o Ministério da Cultura, vários ministérios que digam serviço, e esse serviço tem que ter um campo ópio, formal ou informal. Nos coloca uma voz, segmentar de autociência e autoridade. E apatia e simpatia nos conselhos societários, monetários e que venha agrupar essa coletividade. Aonde há uma agrupação, houve uma coletividade e aceitação. Muitas vezes você não é aceito. Muitas vezes a pessoa vai alimentar alguma coisa, você vai falar, pode até assimilar, mas não vai ingerir. Ou seja, o que você tenha. Então você vai em vários restaurantes, é um modo de dizer que você vai em vários lugares, espaços territoriais que você não possa gostar. Mas em decorrência do processo e pela consequência e pela sobrevivência humana, nos coloca fatores que relacionam a melhorar a maneira de aventurar nesses caminhos institucionais, ok? Vamos lá, eu estava colocando em destaque, tem um Dourin, estava falando sobre esse assunto, o Dourin ele coloca em destaque sobre algumas pesquisas sobre gêmeos, trigêmeos, coloca em destaque sobre a questão do lobo que cuidou de uma criança, ok? Entra essa área comportamental também, mas
ele coloca fatores que são interessantes. É lógico que destaque, não gosto de destacar muito o Freud, gosto de destacar o Lacan, o Jung, eles falam, né? Ou seja, que fala sobre racismo, etnocentrismo. Posso pronunciar como vocês pronunciam, mas o texto eu sei. Questão de raça, etnia, preto, branco. Ou seja, há essas questões de espada de dois gumes. Não dá para colocar esse autor porque o brasileiro é muito mestiço. Ok? Não quero dizer que ele é um mascote da Copa do Mundo, o brasileiro. Mas em épocas atrás, tinha que ter o Brasil para ter um sabor, né, de exemplificação, né, ligado à matéria-prima, ou seja, a maneira, né, estadual, estatal, ligada ao senso comum. Ou seja, o Brasil ali é uma espinha dorsal, como o Rei Pelé. É lógico que nos coloca algo favoritismos relacionados à Copa do Mundo. Então, essa federação, campo contradicentes de representação universitária, nós olhamos representação ligada ao poder jurídico, ao poder legislativo, ao poder executivo. E essa autonomia socioeconômica, nós estamos vendo aí, são fatos entre cenários em épocas que não acontecia. Você pode ver os jornais, era difícil acontecer. Você vê o campo do Supremo, o campo judiciário, essa maneira, né, de autonomia, essas fronteiras em destaque, coloca que ao descobrir que a maneira de discutir esse conjunto que o próprio povo representou, discutindo com outras questões que talvez a pessoa chegou até ser juiz, o advogado do Brasil, ou seja, esse grupo advogado do Brasil, que nós lembramos da RBCE, também é um grupo que relaciona a revistas brasileiras, ciência do esporte, e outras revistas, várias revistas, tem várias revistas, pessoal, várias. Eu cheguei a pesquisar, é lógico que eu pesquisei uma pesquisação indireta, né? É uma indireta questão de quê? 1930, nossa, umas 10 revistas. Olha, eu cheguei só até 2002. Eu só vi só uma revista, eu fiquei quase uns 5 ou 4 horas. Mas é difícil falar sobre educação física, só falo sobre movimento, falo sobre paraquedas, tiro ao alvo, várias questões. Eu falei, meu Deus, se tivesse nessa época lá, natação, eu estava perdido. E sabemos que um dos cineastas importantes, o primeiro Tarzan que teve, ele bateu um recorde, né, na natação. Não é o Phelps, né, mas nem o Cielo, né, que a gente vê, eu vi ele na faculdade tempos atrás, que eu estava ali inserido, fazendo uma área de serviço social. Umas provas que muitas vezes eu reprovei em todas. Mas a reprovação é uma comissão ligada à educação? É um campo capital importante? Você viver contra esse vício que relaciona 10, 10, 10, 9, 9, depois esse vício possa esgotar. Quando você passa, você vai olhar os termos cotidianos. Não é questão de aproveitar a vida é aproveitável, mas quando você vê que o próprio organismo ele é gerado também pela cultura. É a própria cultura, culturalismo, futurismo, relacionando interesses de uma maneira formal ligada à própria universidade, societária, universitária. Ok? Então, quando falamos sobre representação, autonomia, há momentos, há receitas que desaparecem nas estrelas, há receitas, bulas, que são zelos ligados ao próprio Voltaire, Saulo Voltaire, um modo de falar, um francês, dicionário francês. Então, são caminhos pensantes, que os coloca objetivos a serem resultados, né, que venham a se reajustar a cada dia. Ok? Então, essa autofagia, né, da democracia, que vem a ver essa ataxia também, em termos, né, ligados até ao campo de bulas da psicanálise, que é um pouco complexo e perplexo, ligado ao campo intelectual e aos exageros ligados à psicose, à neuropatia e os campos micro-orgânicos, que somos gente, pessoal. Gente tem que entender gente. Se não entender gente, é porque é gente. Quando entende, é porque... Se não entender, é porque há conflitos. Porque só tem história. E se tem história,
tem história para contar e tem história para resolver, tem maturidade para relacionar.